Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Saulo Vasconcelos, eu trabalho há mais de 20 anos com teatro musical, já fiz algumas coisas de cinema, televisão e dublagem também. E queria falar com vocês sobre os nãos que a gente ouve na carreira. Depois de 20 anos de uma carreira com muitos sucessos, com muita coisa boa acontecendo, é fácil falar assim, teve sorte, ou caramba, que pessoa privilegiada. Sim, eu tive sorte, sim, eu fui privilegiado, e ainda bem, né, que bom que isso aconteceu comigo, espero que aconteça isso com você também na sua carreira, qualquer que seja ela. Mas hoje eu vim aqui falar dos nãos. Hoje eu vim aqui falar dos vários nãos que eu vi na minha carreira ao longo desses 20 anos, antes dos 20 anos inclusive. E queria dizer que o não ele é muito importante, aliás eu acho que ele é mais importante do que o sim, porque é no não que você cresce. Parece uma besteira, parece um clichê, mas é verdade. Quando você ouve um não, se você realmente está muito afim daquilo, você fica obcecado por aquilo, né? Como quando você toma um fora de alguém que você gosta muito. Ou você desencana dessa pessoa, ou você obceca por ela e fala assim, vou te conquistar, você vai ver, nananana. Assim foi assim com a minha primeira namorada, que a minha mulher não me mate por esse comentário. Então, vamos lá. Os nãos que eu vi na carreira, tá bom? O primeiro, que eu acho que vale a pena citar, tô até aqui com a colinha, olha, o iPad caindo aos pedaços. Tô até aqui com a colinha. Foi o meu primeiro não significativo, já depois de eu ter começado a trabalhar com teatro musical, foi quando eu fiz audição para um musical que chama-se Chicago. Na época, eu estava empregado entre aspas, desde 1999. Chicago aconteceu mais ou menos em 2003. Então estamos falando aí de 4 anos sem precisar se preocupar, sem precisar fazer as contas no final do ano para ver como é que as coisas iam ser, como é que ia andar tudo, se ia ser possível fazer uma viagem. Estava tudo muito confortável, muito gostoso, muito tranquilo, ganhando um bom salário. Também, entre aspas, um bom salário, né? E aí, o que aconteceu? Em 2003, eu estava fazendo a Bela Fera e já sabíamos lá no teatro, porque a gente acaba sabendo primeiro do que a população em geral, né? Que viria o Chicago, já estava confirmado, aí depois foi feito realmente um anúncio e eu fui fazer o teste. E eu lembro que, na época, o produtor que trabalhava comigo na época, também não vou citar nomes, ele falava assim, não, você não tem condição de fazer o Chicago, não é para você, e etc. E eu fui fazer o teste mesmo assim. A gente tem sempre que desconsiderar os comentários das pessoas que, tudo bem que era um produtor, tinha uma opinião muito relevante, mas eu acho que a gente tem que desconsiderar a opinião e mostrar o que tem de melhor, porque às vezes a gente pode se surpreender. Tá? Então, eu fui lá e fiz audição. E aí nessa audição eu fui bem, cantei bem, basicamente pro meu personagem, pro meu caso específico, que era um personagem que se tratava de um advogado inescrupuloso, e eu tinha uma canção que eu tinha que cantar e eu tinha um texto que eu tinha que mandar lá. E quando eu mandei o texto, eu senti assim que estava meio duro. Tinha uma pessoa que estava fazendo para mim as réplicas, né? Tava respondendo como se fosse o outro personagem que não o meu. E essa pessoa não era muito habituada a fazer réplicas, a fazer esse tipo de trabalho. Então ela mandava de volta para mim um texto muito sem energia. Então até por inexperiência, acabei deixando isso me contagiar e fazendo com que a minha audição fosse aquém do que eu desejava na parte de interpretação. Então, depois eu fiquei sabendo por esse mesmo produtor que tínhamos 3 disputando a vaga. Eu, Daniel Boaventura, para quem não conhece, é um grande cara, um grande amigo que também faz teatro musical e hoje se dedica também a uma carreira meteórica na música, fazendo shows pelo mundo inteiro, gravando DVDs. E um outro candidato que agora não me lembro o nome, peço desculpas por isso. E aí, segundo o produtor, eu mandei bem cantando. O outro rapaz mandou muito bem interpretando, mas não mandou bem cantando. E o Daniel mandou bem nos 2. Então, acabou ficando com o Daniel o papel, obviamente, porque é um cara mais completo, né? Esse foi o meu primeiro não na carreira. Então, de repente, eu me vi numa situação onde iria acabar a Bela Fera e eu não sabia o que eu ia fazer pelos próximos meses, pelos próximos
até mesmo pelo próximo ano, né? Porque a gente tem que considerar que A Bela e a Fera durou 1 ano e meio em cartaz, o Les Misérables durou 1 ano em cartaz na época. Então, era uma época assim que os espetáculos duravam muito tempo. Hoje eu acho que a situação está um pouquinho mais... as temporadas são um pouquinho mais curtas e tem mais variedade, né? Depois, segundo não que eu vi na carreira, depois de 2 anos em cartaz com o Fantasma da Ópera, 2 anos, com casa lotada, com sucesso, 1000 entrevistas em todas as principais redes de televisão, de rádio, os meios impressos, de mídia, eu me vi numa situação onde ia acabar o Fantasma e eu precisava audicionar para o próximo musical, que seria o Miss Saigon. E aí fiz a audição, e aí eu fui fazer o meu teste e não passei, não rolou, porque enfim, por várias questões, perfil, não consegui cumprir o que o diretor queria, me sugeriu, isso acontece. E depois, logo em seguida, ao Miss Saigon, fui fazer teste para um musical que chamava-se Peter Pan, e fui fazer teste para o Capitão Gancho. E quando eu fiz o teste para o Capitão Gancho, muito pouco à vontade, porque eu não estava fazendo muita comédia nos últimos anos, assim, estava fazendo muitos papéis dramáticos. Tinha feito o Fantasma, antes do Fantasma tinha feito Les Misérables no México, antes de Les Misérables no México tinha feito Les Misérables aqui, a Fera em São Paulo, e antes da Fera tinha feito Les Misérables no Brasil também. Então estava muito, meu corpo, a minha voz, minhas expressões faciais estavam muito acostumadas a lidar com uma questão dramática, com uma forma dramática, um approach dramático de entendimento da canção e do texto. Então talvez por isso eu não tenha ficado. Então a gente tem aí 2 exemplos de nãos que eu vi na vida, e eu vou fazer um outro vídeo futuramente falando de alguns outros nãos, porque eu acho muito importante. A conclusão é muito comum você ouvir não na carreira. Eu já falei isso várias vezes para os meus alunos e vou falar várias vezes em vídeos futuros. A minha profissão e a sua profissão de artista é uma profissão de baixa estatística. Você faz muitos testes e ouve muitos nãos para depois, impreterivelmente, você realmente escutar um primeiro sim na tua carreira. Agora, esse sim, geralmente, ele é uma oportunidade de emprego normal, tranquila, mas às vezes também ele pode ser um sim que vai mudar a sua vida. Então, eu acho muito importante a gente sempre acreditar nesse sim que vai mudar a nossa vida, porque isso nos deixa motivados, sabe? E também acho muito importante você ser colocado à prova o tempo todo. Não importa quem é você, não importa quantos anos de carreira você tenha, você tem que fazer um teste. E você tem que chegar lá preparado, você tem que chegar lá e dar o seu melhor. Isso é muito importante, porque isso exige de nós que a gente seja a nossa melhor versão de nós mesmos como profissionais, tá bom? Então até o próximo vídeo eu falo sobre mais nãos da carreira. Beijo!